Paz do Senhor a todos e que Deus, desde já, continue vos abençoando. Hoje, outra vez, Deus colocou em meu coração para trazer uma simples reflexão baseada em Sua palavra. Não que a palavra de Deus seja simples, mas é porque na verdade, a minha capacidade é simples diante da grandeza de Deus e da Sua palavra. Desde já, eu queria que você curtisse, pode comentar e, se puder também, divulgue, faça reverberar esta live, compartilhe com seus amigos, aqueles que porventura você ache edificante esta palavra que nós queremos compartilhar nesse momento. O texto que temos por apreço aqui hoje para a meditação é no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos, no capítulo 6 e o versículo 14 a 19. Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos do 14 ao 19, que diz assim: E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, a mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Muito bem. Esse texto que nós temos por apreço para meditarmos nesse momento. Como sabemos, chegou aos ouvidos de Herodes os feitos de Jesus Cristo, os milagres, as mensagens de Jesus Cristo chega diante do rei Herodes. O rei que reinava sobre a Judéia, sobre os judeus. Na verdade, ele era apenas um vassalo do César que dominava naquela época. E, sendo assim, ele fica assombrado e fala que foi João que ressuscitou, que ele tinha mandado degolar. E somente para a introdução, eu não vim falar aqui de Herodes, mas eu vim aqui falar de profetas e profecias. E diz a Bíblia que João foi preso e morto pelo motivo de repreender Herodes em uma situação pecaminosa. O rei que reinava sobre os judeus, por mais que os historiadores, e através de Flávio Joséfo, a gente vai ver, e Eusébio de Cesareia, mostra que a dinastia herodiana não era de linhagem judaica, mas eram edomitas, idumeus. Isso é da descendência de Esaú. Todavia, diz a história que ele tinha se convertido ao judaísmo. E para ser rei dos judeus, os judeus não aceitavam que outra pessoa reinasse, dominasse sobre eles, que não tivesse uma descendência, uma ascendência também judaica. E ele, para responder aos anseios do povo, da liderança do povo judeu, se converte ao judaísmo. E este Herodes, não é o Herodes
o Grande, do qual na época em que Jesus nasceu, esse já é o Herodes Antipas. É bem verdade que nesse momento em que João Batista ele profetiza e diz que não era lícito a Herodes tomar a mulher do seu irmão Filipe, João Batista ele adquire a antipatia do rei Herodes. E sendo assim, a gente vê a função do profeta. A função do profeta, primeiramente, a gente tem que ver a palavra profeta, entender o significado da palavra profeta. John Bevere, ou John Bevere, não sei como se pronuncia o nome dele, em um livro chamado Assim Diz o Senhor, Como Saber Quando Deus Está Falando ou Não, ele traduz a palavra profeta no hebraico. Eu tenho uma Bíblia aqui em hebraico, ela é escrita a palavra, ele diz a palavra Nabi. Todavia, no hebraico não está escrito Nabi, mas está escrito Navi, porque a letra que está escrita aqui, não sei se dá para ler porque é muito pequena, está sublinhado aqui, ó, essa palavra. Não é a letra Bet no hebraico, mas sim a letra Vet, que tem o som de V e não de B. Sendo assim, o texto hebraico nos mostra que a palavra profeta não é Nabi, mas é Navi, uma pronúncia de um V. E aqueles que a tradução dessa palavra não quer dizer prognosticador, mas quer dizer porta-voz. Aquele que porta uma mensagem de outra pessoa e ele leva para outros ouvintes. Exemplo, uma pessoa que é um chanceler, ele, ou melhor dizendo, um embaixador. Ele tem um rei ou presidente do seu país e o presidente manda a ele uma mensagem e automaticamente ele, como porta-voz, ele dá a mensagem que o presidente dele deu. A mesma coisa é o profeta. Deus dá a mensagem ao profeta e ele entrega ao povo de Deus, o Navi. Então, o profeta, ele não é necessariamente um prognosticador, isto é, aquele que fala daquilo que vai acontecer, ou que fala aquilo que está acontecendo, mas a gente não está no momento, ou que aconteceu e a gente não estava na situação. O profeta não necessariamente, presta atenção, não necessariamente sempre é um prognosticador, mas principalmente ele é um porta-voz, ele fala a palavra que Deus mandou ele falar. Pois bem, de acordo com alguns textos e uma interpretação de alguns estudiosos, afirmam que o navismo, ou seja, o período dos profetas, acabou-se em João o Batista. Porém, eu entendo, é bem verdade, eu não sou teólogo, não tenho nome ventilado no mundo inteiro, na parte teologicamente, e um dos motivos também até para eu estar gravando este vídeo é para deixar gravado para quando eu quiser estudar alguma coisa que vim trazer na igreja que prego, em algum lugar, está lá gravado, é só eu rever, olhar os textos e relembrar, mas também para trazer uma mensagem para aqueles que quiserem aprender. E dizem que quando Jesus falou que os profetas profetizaram até João, interpretam que João foi o último profeta. Particularmente eu não acredito nisso.
Também não acredito também que o que é profetizado hoje deve-se entrar num canon sagrado, isto é, nas escrituras. Isso também eu não acredito. Porém, eu acredito que existe sim profetas atuais, nos dias atuais, ou depois de João. Daqui a pouco eu vou provar pela Bíblia Sagrada. Vamos lá. Jesus, quando ele diz assim, que os profetas profetizaram até João, ele está referindo-se a si mesmo. Ele está dizendo assim, olha, o que os profetas do Antigo Testamento falaram de mim, eles estão profetizando. O último profeta que falou de mim foi João. Da minha vinda, da minha manifestação, da minha encarnação. Até os teólogos concordam entre si que ele foi o precursor, aquele que introduziu Jesus Cristo, o anunciador, o arauto, não é? Que anuncia a chegada de um rei. Ele vem primeiro, prepara o caminho, anuncia que está chegando um rei. Esse é o papel do profeta também. E os profetas profetizaram. Isaías, Malaquias, o próprio Moisés, lá em Êxodo, do capítulo 18 e versículo 18, se eu não estiver enganado, Êxodo não, Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 18, o próprio Moisés, ele profetiza a vinda de Jesus Cristo. E diz assim, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, que diz assim, e eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Isto é, falando de Jesus. Já em Moisés, como profeta e legislador, ele profetizou acerca de Jesus Cristo. Ele foi um Navi, não somente um prognosticador, porque nesse texto ele prognostica, ele fala do futuro, mas ele também anuncia a palavra que saiu da boca de Deus através dele. E desde de Moisés, vamos dizer assim, o primeiro profeta, não é? Que o texto, salvo engano, Judas, por mais que não esteja dentro do cânon sagrado, mas ele fala que Enoque profetizou a vinda também de Jesus Cristo, não é? Só vamos ver isso nos livros apócrifos, ou deuterocanônicos, né? Que não estão dentro do cânon sagrado, dentro dos livros da Bíblia Sagrada. Salvo engano, Judas faz menção à vinda de Jesus Cristo, que foi profetizado por Enoque. Mas escrito na Bíblia Sagrada, o primeiro é Moisés. E Jesus, quando diz que foi profetizado desde os profetas até João acerca dele, não quer dizer que parou o ministério profético. Eu, particularmente, não acredito. Eu não estou dizendo que vai entrar alguém vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto, comendo mel, tendo uma vida ascética, né? Asceta, melhor dizendo, como João Batista vivia, né? Tendo umas restrições alimentares, um modo de vida sui generis, bastante peculiar, diferente dos outros, como os profetas viviam no Antigo Testamento, é que Jesus estava falando dele, da vinda dele, da encarnação dele, da revelação dele, foi até João. Dali em diante, os profetas iriam profetizar. Prova tal, iriam continuar profetizando. Prova tal é que só você abrir a Bíblia no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, em que a Bíblia diz, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o primeiro versículo diz assim: a igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas
Mas eu vou continuar. E doutores, a saber, aí diz o nome, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Este é o Paulo, né? E diz a Bíblia continuadamente que eles mostram que tinha esses profetas e eles estavam orando, jejuando, e Deus revelou que separasse quem? Paulo e Barnabé para a obra missionária. Se você também abrir a Bíblia ainda em Atos dos Apóstolos, primeiramente você vê aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que havia profetas na igreja de Antioquia. Esta Antioquia não é a Antioquia da Pisídia, ficava na Ásia Menor, mas é a Antioquia que ficava no norte da Judéia, ao norte, em cima, é a Antioquia da Síria. Muito bem, voltando. Jesus, quando falou que profetizaram até João, ele estava falando que profetizaram da vinda dele, da manifestação dele, da encarnação dele. Mas ele não disse que acabou o navismo, o profetismo, os profetas. Como alguns acreditam que não existem profetas, mas existem pessoas cujo receberam um dos dons espirituais, que é o dom de profecia. Muito bem. Mas o capítulo 13 de Atos diz que havia profetas naquela igreja de Antioquia. Outro texto é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 27 ao 28, nos mostra também claramente que Ágabo havia um profeta judeu, pelo menos dá a entender que ele veio da Judéia, um judeu que se converteu ao cristianismo, creu que Jesus Cristo é o Machia, o Messias, o ungido, o Cristo. E ele, lá em Jerusalém, ele profetizou que haveria um período de grande fome no mundo inteiro da sua época, o mundo conhecido de sua época. E houve sim esta fome, relatada em vários livros de história, no período do imperador Cláudio César. Se você vai ver isso no livro de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, e também no livro de Justo Gonzalez, chamado Era dos Mártires. Não sei se existe ainda esse livro. Eu tinha esse livro na minha coleção, porém eu nunca mais o achei. Não sei se eu emprestei a alguém ou perdi. Muito bem. Então, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos afirma que tinha profeta. Capítulo 11, versículo 27 ao 28, diz que um profeta, é intitulado um profeta, um Navi. O nome Ágabo profetiza fome no mundo daquela época. Depois ele profetiza de novo no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, do versículo 10 ao 12, ele profetiza acerca da prisão de Paulo. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele profetiza. Profeta da Judéia, Ágabo, ele profetiza de novo acerca da prisão de Paulo. Há também um texto cujo eu não procurei, mas tem um texto que fala sobre Filipe, o evangelista, que diz que ele tinha algumas filhas, e essas duas filhas eram profetisas. Então quer dizer que a igreja primitiva havia, sim, o ministério, o exercício, né? Não somente como dom, né, espiritual, mas dá a entender que a igreja havia pessoas que eram consideradas profetas. Eu particularmente conheço pessoas que têm o dom de profecia e eu as considero como um profeta. Porque eu vi várias profecias, eles profetizando, não vou citar nome, e vi as profecias dessas pessoas se cumprirem na igreja que eu fazia parte, lá no Alto Santa Terezinha, mas não só no Alto Santa Terezinha, mas na área 21,
quando eu era da IEADP. Hoje eu não sou mais. Hoje eu sirvo a Jesus na igreja Rede Esperança. Mas eu via pessoas que tinham um dom de profecia e eu as considerava, assim como o livro de Atos dos Apóstolos os chamavam de profeta. Alguns querem fazer um malabarismo teológico, dizer que profeta são todos aqueles que pregam a palavra de Deus e tal. Realmente são, porque são porta-vozes da palavra de Deus, daquilo que Deus quer falar. Todavia, há profetas que o texto bíblico fala, e pessoas que eu conheço, que Deus usa poderosamente, prognosticando, profetizando e revelando aquilo que Deus quer para a igreja. E muitas vezes esse dom ele vem junto com o dom de palavra da ciência, né? Que é quando Deus ele deixa a pessoa ciente, ele faz ciente a pessoa através de revelação, de sonho, de visão, de uma fala interior, de algo que vai acontecer, ou que está acontecendo e a pessoa não está presente, ou que aconteceu e a pessoa não esteve presente. E quando a pessoa usa a locução, fala, externaliza, falando, logo é o dom da palavra da ciência, junto com o dom de profecias. O dom de profecias também opera junto com o dom de variedades de línguas, né? De outras línguas. Porque, na verdade, as pessoas que falam em outras línguas, muitos deles estão profetizando numa língua que nem ele está ciente, mas precisa-se de uma pessoa para traduzir, que tenha o dom de tradução de línguas estranhas, né? O dom da tradução das línguas estranhas. Então, o dom de profecia, ele também pode operar junto com o dom de palavra da ciência e junto também com o dom de outras línguas, né? Interpretação e de outras línguas, ok? Então, o Novo Testamento fala em vários momentos que haviam profetas. Eu não estou dizendo que vai ter que ter profeta agora da igreja vestido de manto, de estola, como profeta, comendo, vem na minha mente outra palavra, gafanhoto, mel silvestre, ou escola de profeta, como no Antigo Testamento tinha, né? A gente vai ver que havia as escolas de profetas no tempo de Elias, e que quando Elias ele estava para ser arrebatado, não é? Ele saiu visitando as escolas de profetas, né? No Jordão, perto do Jordão, em Jericó e em outro lugar, em Gilgal. Ele saiu visitando esses 3 lugares porque haviam escolas de profetas e ele queria, era tipo organizar tudo e anunciar que estava se despedindo, deixar tudo organizadinho para depois ser arrebatado numa carruagem de fogo. Muito bem. Acerca dessa introdução sobre o nabismo, sobre o profetismo, nós vemos que o profeta, ele tem a função, como eu já disse, de ser o porta-voz, de falar aquilo que Deus quer falar através dele para o seu povo. E muitas vezes há algumas interpretações errôneas que o profeta ele só prognostica, fala de futuro, como já disse, erroneamente. O profeta, principalmente, ele é um porta-voz. Ele fala aquilo que Deus quer que ele fale ao seu povo. E às vezes até aos ímpios, porque a gente vê Jonas profetizando a uma nação ímpia. Jeremias, nos seus livros, e Isaías, eles não só profetizam somente para Israel, mas profetizam para a Babilônia, profetizam para a Síria. Ezequiel também. E Deus usa também os profetas de sua igreja para o mundo. Porque Deus ele não tem limite em sua revelação. Só que dentro disso, o profeta, no Antigo Testamento, eu quero
tomar esta base, ele também denunciava o pecado da liderança. É dura essa palavra, mas é verdade. O profeta, ele apontava a direção para onde o povo devia seguir, mandada por Deus, que Deus dizia ao profeta, e o profeta dizia, assim diz o Senhor, e o povo ia em direção. Todavia, haviam falsos profetas, em que a lei no Antigo Testamento os condenava à morte, porque através de Moisés foi dada a lei dizendo que aquele que profetizasse e a sua palavra não se cumprisse, esse seria extirpado, morto, judicialmente. A pena capital era essa no Antigo Testamento. E durante o desvio de Israel surgiram vários profetas, os profetas de Baal, em que Elias ele lança um desafio para o Deus que respondesse com fogo, seria o Deus verdadeiro. E naquela cena toda Deus responde com fogo e ele manda com que o povo mate os falsos profetas, os profetas de Baal, os bajuladores de Jezabel. E quando a gente vê tudo isso na palavra de Deus, a gente vê que haviam falsos profetas que profetizavam coisas somente para afagar o coração dos líderes de Israel, que muitos se desviaram. A Bíblia diz que o Acabe, quando foi à guerra, junto com Josafá, Acabe estava reinando sobre, eu não lembro se foi sobre Israel, e Josafá reinando sobre Judá. Eles se uniram em uma campanha de guerra e eles foram consultar os profetas. E a Bíblia diz que todos os profetas profetizaram bem a vitória sobre o inimigo comum de Israel. Só que a Bíblia Sagrada nos revela que o próprio rei Acabe, ele disse, olha, mas tem um profeta que ele me aborrece, ele só profetiza contra mim. Porque Acabe estava desviado, adorando Baal, deixando ser manipulado pela sua esposa, deixando permanecer a idolatria no meio do povo. E o profeta Micaías profetizava contra isso, e ele sabia. Todavia, ele permanecia no pecado. E eles mandam chamar Micaías. Micaías vem, profetiza mentira. Todavia, Acabe, sabendo que ele estava mentindo, o conjura a falar a verdade. E ele diz assim, Deus permitiu que um espírito de mentira descesse sobre esses profetas aí. Teve um, salvo engano, profeta chamado Zedequias. Ele faz um chifre de ferro, põe a cabeça e chifra o povo lá, dizendo que assim Deus ia usar Josafá, que era um chifre, né? E Acabe, que era o outro da ponta do chifre, para ferir os inimigos de Israel, profetizando mentira. E quando o profeta Micaías profetiza a verdade, dizendo, não vai, porque tu vai morrer, e os cachorros vão lamber teu sangue. Esse profeta Zedequias vai lá e esbufeteia a face de Micaías. Primeira coisa que eu quero dizer, depois disso tudo, né, que eu já falei muita coisa, é que quem profetiza a verdade, ele vai ser perseguido. Ainda há pouco estava escutando a pregação de um irmão, um pastor conhecido, e ele fez assim, eita Deus, como é difícil profetizar, ser profeta. Aí eu digo assim, eu reparando, né? O pastor presidente dele lá atrás, sentado, e ele só profetizava para que o povo obedecesse o pastor. Independente do que fosse, eles deveriam obedecer o pastor, sem questionar.
Se o pastor tiver pecado, roubando, vivendo uma vida de luxo, ricamente às custas da igreja, ninguém questionar, mas somente obedecer cegamente. Aí, meu filho, profetizar desse jeito é muito fácil. Eu queria ver ele virar para o pastor e dizer assim: a tua vida de luxo te condena. Só dissesse isso só. Ou então dizer como profeta eu vi no ministério dos Gideões se levantar e dizer assim, o pastor no púlpito se levantou e disse assim: homem, vou tirar a tua capa. E com pouco tempo apareceu o vídeo desse pastor presidente tomando uma cervejinha, que era foi o último presidente dos Gideões. Esqueci até o nome dele, o filho de Cizinho, o saudoso Cizinho, né? O líder dos Gideões lá em Camboriú. E o profeta profetizou, começaram a perseguir esse pastor e depois se cumpriu a palavra do pastor. O Marco Feliciano fez um áudio dizendo que se fosse dar espaço a esses profetas, ia se acabar a igreja, querendo calar a boca dos profetas, que Deus ainda usa hoje para denunciar o pecado da liderança da igreja. Assim como no Antigo Testamento, o profeta Elias profetizou contra Acabe, assim como Micaías profetizou contra Acabe, assim como o profeta Anônimo profetizou contra o altar em Betel e disse que o altar ia fender, salvo engano, era na época do rei Jeroboão, melhor dizendo, o rei Jeroboão, que reinou o reino do norte em Israel, denunciando o pecado da liderança de Israel. E João Batista também profetizou contra a liderança de Israel, que o rei era Herodes, o rei que reinava sobre os judeus da época. Assim também nos dias atuais, os profetas não é só para profetizar bênção, mas os profetas verdadeiros profetizam contra o sistema que está organizado hoje dentro das igrejas. Quadrilhas de psicopatas, narcisistas estão liderando as igrejas. E os profetas verdadeiros são aqueles que abrem a boca e os denunciam, independente se for jogado na justiça, independente se for disciplinado, perseguido. E esses líderes, eles usam a mesma estratégia manipuladora de Acabe. Quando Elias convida Acabe para se apresentar perante ele, aí Acabe diz assim: és tu o perturbador de Israel, o pervertedor de Israel, quando na verdade quem pervertia Israel era o próprio Acabe, com a idolatria, com o pecado, com a prostituição espiritual. E hoje eles manipulam, porque esses líderes de igreja, eles são manipuladores, eles são carismáticos, eles jogam o povo, a maioria de pessoas que infelizmente são incautas, facilmente engoldadas, enganadas, porque não leem a palavra de Deus e não têm um conhecimento, não têm discernimento do Espírito, de pedir a Deus: Deus me dê discernimento de Espírito para saber se o que esses homens estão falando é verdade. Leia a Bíblia, estude a Bíblia profundamente. Se for possível, se especialize na área de psicologia. Leia, ouçam psicólogos para saber se você não está sendo manipulado. E assim, acabe manipulando o povo, né? És tu perturbador. Aí eles, os líderes manipuladores de hoje, diz que quem denuncia eles é o perturbador, é o que está gerando escândalo, é o que está gerando divisão, facciosismo na igreja. Mas quem está perturbando a igreja são esses líderes que estão vivendo uma vida de luxo às custas da igreja, que estão encobertando o pecado deles e de seus familiares, que estão andando de carro blindado, que tem fazenda, que tem salários exorbitantes maior do que muitos executivos e até maior do que o presidente da República da nossa nação. Eles que estão perturbando a igreja, eles que levantam a saia da noiva, eles que são estupradores da noiva de Cristo.
e não quem denuncia os seus pecados. Quem denuncia os seus pecados são os profetas, igual os profetas do Antigo Testamento, Elias, Micaías, Jeremias, que foi jogado no calabouço, João Batista, que foi preso e degolado. Aí uma vez eu estava visitando uma escola dominical em uma denominação que não quero falar, que o pastor lá é outro narcisista, que manipulador, que saiu de uma denominação, porque na verdade ele não aguentava mais ser súdito de outro narcisista e criou o seu próprio império denominacional. E sendo assim, ele criou a sua própria denominação e agora eu visitei lá, tem lá a quadrilha armada, né, o aparelhamento do sistema. Ele não é pastor e cidadão, é mais um dono de igreja, um proprietário de igreja que sai de uma igreja grande porque está cansado de ser dirigido por um psicopata narcisista e cria o seu próprio império para manipular o povo, não é? E manipular principalmente os obreiros, né? Porque tem gente que, por causa de um púlpito, de um microfone, de estar do lado do pastor, de ser o braço direito do pastor, de estar viajando com o pastor, de ter acesso ao púlpito, essa proeminência, esse destaque, se submete a essas manipulações. Eu até então, irmão, não consegui não consigo. Tem até um ditado aí que eu vi essa semana, que pessoas que não são rebeldes, né, que não conseguem se submeter ao pastorado, inventam desculpa para sair das igrejas. Mentira, isso é manipulação narcisista. Na verdade, é que eles nos acusam de perverter, de ser o perturbador de Israel, como Acabe acusou Elias de ser o perturbador de Israel, quando na verdade, eles que são os perturbadores da igreja. É a velha regra de Maquiavel: acuse-os do que você é, ou melhor dizendo, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. É a estratégia que eles acusam as pessoas, os seus inimigos, né? Aquelas pessoas que os denunciam do que eles fazem, e chamam as pessoas que os denunciam do que eles são, na verdade. É uma estratégia de Maquiavel. O príncipe de Maquiavel tem isso. Então eles usam essas manipulações, e a maioria, irmão, não é a minoria não, a maioria dos crentes são manipulados por esses falsos pastores. Como é que você tem certeza, Roberto? Porque um verdadeiro pastor, ele não enrica às custas da igreja. Só a vida de luxo que esses homens estão tendo já os denuncia. Então você, meu irmão, que está denunciando o pecado dessa liderança, Deus está te usando como profeta. Não tenha medo, você não está escandalizando. Quem está escandalizando é eles, com os pecados deles, que não sabe nem esconder. Me perdoe a palavra que eu vou dizer, é que eles estão andando com as nádegas de fora e dizendo que estão bem vestidos. É como a igreja de Laodiceia. Está nu e está vestido, e está pensando que está vestido, porque os crimes deles estão postos aí na internet, documentos provados, investigação, inquérito, processos. E passam até eles mentindo perante a justiça, gente sendo presa com porte ilegal de arma em casa, pastor com porte ilegal de arma, envolvido com pedofilia, com abuso sexual e tantas outras coisas na liderança das igrejas. Eu não estou falando de uma igreja só, não, estou falando de muitas aqui no Brasil. Nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, como eu já disse em outras pregações. A igreja atual está vivendo o período da igreja de Laodiceia. É a igreja que se diz rica, pomposa, tudo pode, mas Jesus disse: vocês são cegos, nus e pobres. É uma igreja que não tem condições de se autoavaliar. A gente vê os congressos aí cheios de gente falando línguas estranhas, chorando, mas quando a gente vai olhar profundamente a situação do púlpito da igreja, meu irmão, é gente envolvida com estelionato, rachadinha, desvio de finalidade do dinheiro da igreja. Fora que eles sutilmente instalaram
uma ditadura dentro das igrejas. São ditaduras disfarçadas de evangelho. E o povo manipulado, leigo, cego. Ainda tem gente que defende, irmão, porque é cego. Tem uns que defendem porque são cegos. E outros defendem porque se alimentam do sistema. São sustentados pelo sistema. Então não pode falar do sistema. Tem que ficar caladinho. E são iguais. São outros psicopatas narcisistas que se adaptam ao sistema para crescer hierarquicamente, porque o que eles querem, esses narcisistas querem é domínio e dinheiro, poder e dinheiro. É somente o que eles querem. E a vida de hipocrisia. Porque o narcisista ele pensa que engana todo mundo. E ele pensa até que engana a Deus. Porque eles acreditam nas próprias mentiras que eles contam e a mentira que ele vive. A hipocrisia. A falsidade. E sendo assim, é como Paulo disse, eles enganam e são enganados. Porque eles mesmos se enganam. E voltando para os profetas, né? Uma vez eu estava dentro de uma igreja em que tem esse sistema, fui visitar, nunca mais eu vou. Apesar do pastor presidente dele ser um grande pregador, mas eu não vou mais porque eu percebi que há esse sistema ditatorial. Aí, quando eu prestei atenção, um presbítero lá disse assim: o ministério de João Batista ia bem, até ele se meter onde não devia, foi preso e decapitado. Ou seja, veja como é o protecionismo do sistema, dizendo que João Batista estava errado quando denunciou o pecado de Herodes. Meu irmão, pelo amor de Deus, então Elias estava errado quando denunciou o pecado de Acabe, Micaías estava errado quando também denunciou, Jeremias também estava errado, o profeta anônimo também estava errado. Pelo amor de Deus, meu irmão, tem gente que traz uma exegese do texto, do qual para favorecer o sistema. E tem um bocado, irmão. É tanta pregação que, se eu for anotar aqui nos detalhes de pregações que eu já ouvi, que eles distorcem o texto para favorecer o sistema, para autoproteger esses líderes que estão vivendo uma vida de corrupção. É terrível como eles distorcem. Uma vez eu vi um profeta aí profetizando e pedindo permissão ao pastor dele para profetizar, porque eles pedem permissão agora. A ditadura é assim, eles pedem permissão para profetizar, porque se não pedir permissão para o pastor, não profetiza não, porque maior é o pastor dele do que Deus, né? Aí, pastor, me permita profetizar. Aí ele começou a profetizar, dizendo que Deus ia mandar um câncer nas pessoas que estavam denunciando o pecado do líder. É irônico isso. Deus, cuidado para Deus não te ferir de câncer. Porque está falando do líder íntegro, meu irmão, o líder íntegro que se aposta de bem de fiéis. É só ir procurar na justiça, que tem processos de casa que ele mandou se apossar. Líder íntegro que está envolvido com rachadinha, que foi denunciado aí. Só não foi denunciado realmente porque o deputado fez um acordo de, como é que se chama? De persecução judicial e tomou a punição sozinho, né? Que foi questão de multa. Ele não foi preso, porque é pandêmico, né? É endêmico a rachadinha no meio político, então ninguém vai preso. Eles pagam uma multa e faz um acordo, né, de não persecução e está todo mundo solto. E ainda pede para correr em sigilo de justiça ao processo. É por isso que eu não cito o nome do deputado aqui. Mas se você for no JusPE, você vai ver o nome do deputado. Aí o que foi que aconteceu? O deputado não denunciou o pastor que estava envolvido na rachadinha. Automaticamente ele era presbítero, foi promovido a evangelista. Ou seja, você faz o que é errado, de acordo com o que a quadrilha quer, e automaticamente você é recompensado. Encobriu, ficou calado, não denunciou o pastor presidente dele, levou a culpa sozinho, e logo depois o pastor promoveu ele para evangelista. Os irmãos devem estar sabendo de que eu estou falando aqui.
E o que acontece? Hoje não tem mais profeta dentro das igrejas para profetizar o pecado desse povo. Mas pelo contrário, um pastor aí falando, acobertando o abuso sexual, né? Um pseudo abuso sexual sofrido por uma criança nos Estados Unidos, filho de um pastor muito conhecido, sobrenome Grubert, né? Marcus Grubert, está sendo processado, né? Investigado nos Estados Unidos por suspeita de abuso sexual. E o outro pastor Hermínio, apóstolo ainda mais. Esse cara perde a credibilidade porque o título de apóstolo, meu irmão, olha, você entrar numa igreja que o cara tem título de apóstolo, meu irmão, ele já perdeu a credibilidade, porque não existe mais apóstolo nos dias atuais não, meu irmão. Os apóstolos foram 12, mais Paulo. E em outra pregação eu vou mostrar que também Barnabé foi chamado de apóstolo, em Atos dos Apóstolos, né, no livro de Atos dos Apóstolos. Porém, nos dias atuais, ele se nomeia um apóstolo. Muito bem. E Hermínio foi lá, esse Hermínio, né, foi lá proteger o menininho Marcus Grubert, que está sendo investigado por pedofilia, né, abuso sexual de uma criança, estupro. Aí o caba foi dizer que ele só botou o órgão genital na boca da criança. Foi suavizar o crime, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí na hora que ele tá lá, o áudio dele vaza, aí ele não tem pra onde correr, né, porque ele é uma pessoa pública muito conhecida. Aí ele vai para dentro da igreja se justificar, dizendo que distorceram o que ele falou. Só que denunciaram tanto que ele viu que estava perdendo popularidade e o risco dele perder membros da igreja dele, né, e consequentemente dinheiro. Aí ele veio a público um terceiro vídeo, né, um segundo vídeo, dizer que realmente reconheceu que errou em falar aquilo, que não tinha conhecimento jurídico e tal, pediu perdão, né, ao Brasil. Mas para mim, né, ele só reconheceu porque o nome dele estava sendo ventilado e ele estava perdendo credibilidade e consequentemente ia perder gente da igreja dele, né? Aí ele teve que pedir perdão dentro da repercussão pública. Só que nesse dia que anteriormente que ele estava distorcendo o que ele disse, né? Que o narcisista ele usa muito a técnica do gaslight, que é distorcer o que você disse ou o que ele disse anteriormente. Ele diz, não foi assim que eu disse desse jeito. Ele tem uma técnica muito apurada em poder distorcer o que os outros dizem ou o que ele disse anteriormente. Aí ele vem no púlpito começar a fazer aquele malabarismo de palavras, dizendo que distorceram o que ele disse. Ele não quis dizer aquilo. Depois, em outro vídeo, ele fala o que ele disse e pede perdão. Mas no primeiro vídeo na igreja, levanta-se uma profeta, uma profetisa. E essa profetisa diz que Deus ia calar a boca de quem estava falando, ia ferir, e que Deus ia justificar ele. Ora, se fosse verdade o que essa profetisa tinha falado, depois ele não ia ter a necessidade de pedir perdão no outro vídeo das asneiras que ele tinha falado. Aí veja, dentro da igreja tem falsos profetas, irmão, que profetizam mentira também para proteger o sistema. Porque os profetas verdadeiros estão denunciando o pecado desses líderes. Diferente desses profetas aí, que estão afagando o ego dos profetas. Chega para o pastor, eis que eu te digo, o ministério vai crescer, muitos estão falando de ti, vou ferir, é tudo mentira, irmão. E tenha cuidado, tem pessoas que profetizam mentira. Eu quero, para concluir, trazer uma experiência minha. Uma pessoa, uma vez, eu estava numa casa e o cidadão sentou perto de mim e começou a olhar para mim e a me interrogar. Aí ele viu essa cicatriz que eu tenho aqui no braço, muito grande. Aí ele olhou, né? E disse assim, Deus te deu muito livramento, né, varão? Aí, isso é uma interrogação, não é? Aí eu disse, dentro de mim, eu disse, meu Deus, esse homem quer se usar para mim. Deus não pergunta, Deus
diz é ou não é. Assim diz o Senhor. Ou assim diz não é. Ele não pergunta, Deus te deu muito livramento, né, varão? Aí eu, meu Deus. Fiquei calado para não fazer vergonha a ele, né? Aí eu disse amém. Outra vez ele disse de novo, Deus, ele já te tirou de tanto lugar, né, varão? Aí eu, meu Deus, perguntando de novo. Ele não afirma, ele interpelava, ele interrogava. Mas perguntando de novo, Jesus. Jesus vai agora fazer uma entrevista comigo. Não é possível. Aí depois ele foi profetizar, ele disse assim, assim diz o Senhor. Talvez, aí o Espírito Santo fez assim a mim na hora, disse, eu não falo talvez. Eu falo assim diz o Senhor, é ou não é. Mas talvez não sou eu. Aí eu fiquei calado escutando ele profetizar. Blá, 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 profetizou um bocado de coisa. E quando eu saí, eu estava acompanhado de uma pessoa, essa pessoa disse assim, menino, tu viste, Deus falou contigo. Aí eu disse à pessoa, Deus não falou comigo. E a pessoa arregalou os olhos e disse, como é que tu diz um negócio desse? Aí eu expliquei a ela, você prestou atenção que ele começou me interpelando, me interrogando. Aí ela, você prestou atenção que no começo da profecia ele disse talvez, e Deus não diz talvez, é sim ou não, é ou não é, vai ser ou não vai ser. Ela é, mas por isso que eu digo que não foi Deus que falou comigo. Por isso eu afirmo peremptoriamente que não foi Deus. E outras experiências mais, que poderia passar aqui a tarde toda falando sobre esses falsos profetas. Por isso vos digo, que assim como João Batista, aquele que profetiza a verdade, irmão, ele vai ser perseguido, ele vai ser caluniado, ele vai ser escanteado. O sistema vai querer vomitar ele, os líderes vão perseguir, vão jogar a multidão da igreja contra ele, mas aquele que tem convicção, irmão, ele não se dobra. Eu já passei por isso. E ainda passo. Uma vez eu denunciei um psicopata narcisista que passou por uma área que eu fiz. E ele jogou os obreiros todos contra mim. E eu segurei a palavra e disse, eu não dou um passo atrás no que eu disse. E o tempo passou, irmão, e se cumpriu o que eu tinha dito. Ele veio, né, que todo profeta, todo narcisista, ele tem uma desculpa afiada, ele sabe manipular as palavras. Trouxe uma desculpa dizendo que outras igrejas estavam passando por isso também, que o povo estava saindo, né? E ali também, só que eu já tinha dito em reunião que a pessoa que deveria ser tirada ia dar um grande prejuízo à igreja. E essa pessoa realmente saiu e levou o time dela, que era uma gangue, uma quadrilha que tinha nessa igreja que eu estava, e se cumpriu a palavra que eu disse. Um certo presbítero chegou para mim e disse assim, Roberto, bem que tu dissesse, eu disse, está vendo? Só que no dia ficou a maioria contra mim. E até esse narcisista ventilou que eu estava tendo uma crise de depressão, estava falando coisa com coisa, estava senil, não é? Ventilou que eu estava louco, porque o narcisista é assim, quando a gente expõe ele automaticamente ele vai manipular as pessoas para dizer que você está louco, você está doido, você é desequilibrado. É isso que os líderes vão falar, que você é uma ovelha rebelde, é louco, é um desequilibrado, é lobo. Na verdade, eles vão acusar você do que eles são e vão te chamar do que eles praticam. Então, se você é profeta, tenha coragem. Pode ir para o calabouço, pode ser degolado, pode ser jogado no cárcere, mas fale o que Deus quer, como Deus disse a Jonatas. Vai lá em Nínive e fala o que eu te ordeno. Deus te abençoe.